Pesquisa Latam Pulse, divulgada nesta sexta-feira pela Atlas Intel e Bloomberg, indica que a desaprovação do governo Lula subiu de 50,1% em abril para 53,7% em maio, após uma breve queda no levantamento anterior. A aprovação no governo petista também caiu, passando de 46,1% no mês anterior para 45,4% em maio. A avaliação de ruim, péssimo, subiu de 47,7% para 52,1%, enquanto a avaliação de regular caiu de 9,6% para 6%. O único indicador positivo ao governo Lula, que já vinha crescendo, foi a avaliação de ótimo, bom, cujo percentual subiu de 40,2% para 41,9%. O levantamento ouviu 4.399 eleitores brasileiros de 19 a 23 de maio e a margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. E ontem, pressionado por essa impopularidade, Lula voltou a criticar a gestão de Jair Bolsonaro. Vamos ouvi-lo. Agora vocês sabem que quando a gente não acredita na política, quando a gente acredita em fantasia, ou quando a gente se deixa enganar por mentira, o país pode sofrer um retrocesso. Vocês sabem o que aconteceu nesse país nesses últimos 4 anos. Vocês sabem o que aconteceu na educação, o que aconteceu na pesquisa, o que aconteceu na saúde, o que aconteceu no emprego. Tudo que nós tínhamos criado. Até acabaram com o Ministério do Trabalho, acabaram com o Ministério da Cultura, acabaram com o Ministério da Igualdade Racial, acabaram com o Ministério dos Direitos Humanos. É para economizar. Economizar para quem, cara pálida? Para dar dinheiro para os ricos de sempre e as pessoas não terem dinheiro. Economizar para quem? É importante que vocês fiquem atentos. É importante, sobretudo vocês que ficam com o dedo no celular o dia inteiro. Sabe? A geração do dedinho, é sempre assim. Ou seja, obviamente que é importante a gente ver o telefone, mas a gente precisa conseguir separar o que a gente vê, o que é mentira e o que é verdade. A gente não pode alguém dizer, tem um elefante voando, a gente acredita. Sabe, tem uma galinha nadando, a gente acredita. Dizer, olha, tem uma raposa que está tomando conta de um galinheiro, você acreditar. Não é possível, gente. É preciso que a gente consiga distinguir o certo do errado, a realidade da não realidade e a verdade da mentira. E vamos trazer para o debate o Wilson Lima, que está lá em Brasília, e também Rodolfo Borges. Vamos começar com você, Wilson. Wilson, pensando nessa declaração do presidente Lula, obviamente querendo reagir a esses números, que a gente ainda vai desdobrar da popularidade, né, das últimas pesquisas, parece que não está funcionando. Parece que o efeito que o Sidônio Palmeira queria, deixando falar, não adianta contra fatos. E aí estamos falando de IOF subindo, isto é, imposto na veia das pessoas, por mais que Jacques Wagner diga que é para pessoa física, como se pessoa física fosse uma entidade alienígena. E também falando de escândalo do INSS. Inácio, eu acho que só na introdução, isso que eu acho legal do meio-dia, quando a gente começa a contextualizar as histórias. Boa tarde, primeiramente, né? Boa tarde para você, Inácio. Boa tarde para você, meu amigo do canal BMC News. Boa tarde para você, principalmente para você, meu amigo e minha amiga de O Antagonista, que está aqui, ó, diariamente, batendo ponto, nos prestigiando com a sua companhia. A questão é a seguinte, meu caro, meu grande amigo Inácio. A grande questão nesse caso é que o Lula plantou o que não devia e agora está colhendo tempestade. Quem planta vento, colhe tempestade. É assim na vida, é assim na política. Então, não adianta o governo Lula falar agora porque a culpa é do Jair Bolsonaro. Esse discurso de defesa da democracia já não cola mais. E eu falo aqui, quem me acompanha aqui no Meio-Dia em Brasília, quem me acompanha aqui em O Antagonista, já falei inclusive isso no papo, em algumas oportunidades, que o que define o humor do eleitor é o preço do tomate.
Se o tomate está caro, o humor do eleitor também acaba sendo contaminado, o humor fica ruim. Então, gente, não adianta o Lula evocar o Jair Bolsonaro, ou vamos fazer uma defesa da democracia, vamos continuar com esse discurso, que isso não cola mais. O que o Lula precisa fazer, e Inácio, eu quero retomar o raciocínio inicial, ele precisa consertar erros do próprio governo. Eu vou pegar um ponto muito específico. Hoje termina o prazo para você, meu amigo, para você, minha amiga, que ainda não declarou imposto de renda. Como a Receita apertou a fiscalização, o que tem gente que está reclamando que vai pagar uma alíquota maior de imposto de renda não está escrito. Então essa é a sensação que o governo passa. Que, por um lado, é uma máquina que quer te extorquir, quer te assaltar, que te entuba um aumento de alíquota de IOF, para bancar o quê? Roubalheira. Para bancar o quem? Sindicato. Como as investigações da Polícia Federal revelaram na fraude do roubo das aposentadorias. Essa é a visão do povo sobre o governo Lula. É um governo que gasta muito, é um governo que te assalta, que te explora para sustentar os amigos. Inácio, para você reverter essa imagem, você precisaria de um choque de gestão, você precisaria dar um cavalo de pau na gestão petista, coisa que nunca vai acontecer. Porque você precisaria, primeiro, fazer um choque de combate à corrupção. Esse governo não faz. Você precisaria fazer um choque de gestão. Esse governo não faz. Você precisa fazer um corte denso nas contas públicas. Esse governo não faz e não vai fazer. Por isso, meu amigo, que a cada dia que passa, eu já falei isso aqui e vou repetir, a cada dia que passa, esse governo ele fica, encalacrado, isolado, encurralado nas suas próprias contradições. Rodolfo Borges, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso Meio Dia em Brasília. Qual a sua análise dessa reação de Lula à sua queda de popularidade? Sempre julgando o problema como algo do passado, sempre no comparativo, olha, podia ser pior, olha, eu recebi uma herança maldita, é sempre o passado que norteia o futuro dele, né? Boa tarde a todos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também fez esse discurso, voltou a fazer, porque não é como se eles tivessem deixado de fazer esse discurso desde que o governo começou, dizendo que o problema é a forma como eles encontraram o governo depois que o Jair Bolsonaro saiu e que eles ainda estão tentando acertar as coisas, e aí eles destacam, e como estão destacando hoje, né, saiu um número do PIB hoje, de crescimento, falando, olha, está crescendo mais do que se esperava, mas é aquela coisa, desde o início do governo Lula, é isso, cresce mais do que se projetava aos custos do futuro do país, porque é um governo que gasta demais exatamente para dar essa impressão de que está tudo bem, só que uma hora o dinheiro acaba, e é isso que está acontecendo agora, a gente tratou disso no programa de ontem. Agora tem que contingenciar gastos que estavam previstos para ser feitos, e, ao mesmo tempo, tentar aumentar imposto, tirar de algum lugar. E aí vem essa crise do IOF, que, aliás, nem foi ainda precificada direito nessa pesquisa da Atlas Intel que foi publicada hoje. O que parece, de fato, ter sido precificado é o escândalo do INSS. E aí tem um dado bem eloquente da pesquisa que mostra que a maior preocupação do brasileiro hoje, o que ele identifica, de acordo com essa pesquisa deste mês específico, o maior problema do Brasil é a corrupção. Durante os últimos meses estava sendo criminalidade. E aí agora saltou de 42% para 60% a preocupação dos brasileiros com corrupção. O último grande esquema de corrupção aí revelado foi o escândalo do INSS. E aí uma péssima notícia para o governo Lula. Eu queria aproveitar para chamar a atenção para uma análise que eu publiquei quando saiu a outra pesquisa Atlas, a última do mês passado, porque não só a Atlas, como, por exemplo, o Datafolha e outros institutos tinham mostrado, se não uma estagnação da queda da popularidade do Lula, e alguns davam até uma recuperaçãozinha da popularidade dele, e aí ficava aquela pergunta, será que é o Sidônio Palmeira que está fazendo diferença aí no governo Lula, na popularidade? O Andrei Roman, que é o CEO da Atlas Intel, esse instituto que publicou a pesquisa hoje, ele tinha mencionado, quando saiu outra pesquisa, que uma das razões
para que essa melhoria momentânea ali da popularidade do Lula era de que as pessoas estavam olhando para o outro lado. Elas estavam, foi quando tá aí, ó, Lula depende dos distraídos, foi a análise que eu publiquei a partir desse comentário que ele fez, porque ele disse que, assim, no mês passado as pessoas, até os brasileiros, o mundo inteiro, estavam muito mais atentos àquele tarifaço do Donald Trump. Ele conseguiu realmente chamar a atenção do mundo inteiro, e enquanto as pessoas estavam olhando para o Trump, elas deixaram de se preocupar com o Lula. Aparentemente, pelo menos o que esse instituto leva a gente a crer, a partir dos dados que estão publicados aí, é de que, de fato, quando as pessoas voltaram a olhar para o Lula aqui no Brasil, quando os eleitores voltaram a olhar para ele, por conta, principalmente dessa história do escândalo do INSS e por ter arrefecido um pouco lá a bagunça que o Trump estava fazendo com as tarifas, todo mundo voltou a se tocar de que o Lula não é um presidente bom e não estão agradados pelo governo dele. Aparentemente é isso que está acontecendo. As próximas pesquisas, os próximos institutos aí vão dar outros insumos para a gente analisar melhor essa história, para montar o quebra-cabeça direitinho, mas, por enquanto, aparentemente é isso. Aquele repique ali de um pouquinho mais de popularidade para o Lula no mês passado, que algumas pesquisas tinham mostrado, pode ter sido simplesmente pelo fato de que as pessoas estavam se preocupando com outras coisas momentaneamente. Agora, pelo jeito, voltaram a se preocupar com o Lula e, portanto, a popularidade dele voltou a cair. Antes de a gente chamar os gráficos aqui para mostrar, para a gente debater um pouco mais, eu queria lembrar essa informação que o Rodolfo nos lembra, que essa pesquisa não captou o aumento de imposto do IOF, as alíquotas, porque ela foi realizada até o dia 23. A alíquota foi anunciada na noite do dia 22, então não deu tempo das pessoas se informarem e, sobretudo, começarem a sentir os impactos desse aumento de impostos generalizado criado pelo governo, ainda com os recursos, com as bateções de cabeça, com o braço de ferro que parece que ele está perdendo agora junto ao Congresso, tudo isso ainda vai ser captado pelas próximas pesquisas. Mas vamos analisar esta. A gente tem uma primeira imagem que a gente traz agora, que é a avaliação do governo, mostrando como estava começando a ensaiar uma melhora, estava caindo de 50,8, foi para 49,6, 47,7, e pronto, subiu para 52,1, o famoso all-time high, o mais alto da história desde que começou a ser computado em janeiro de 2024. O que é que você acha desse número, Wilson? Inácio, eu deixo esse gráfico aí na tela, porque eu acho que tem uns 2 episódios aqui que coincidem com o ruim e péssimo. Se você for olhar ali na ponta de janeiro de 25, entre janeiro e fevereiro de 25, quando você tem o primeiro pico ali na casa dos 50%, é justamente o efeito da crise do Pix. Não é? Aquele vídeo, né, do Nicolas Ferreira que foi divulgado no final do ano passado. Quando você tem uma queda, agora você tem outro pico que coincide com a crise do INSS, né, do roubo das aposentadorias. Então você tem esses 2 episódios. Agora, imagina, Inácio, o seguinte, 52,1. Imagina a situação, como você bem lembrou, essa pesquisa ela ainda não consegue captar o efeito do aumento do IOF. Então, eu não duvidaria que o cenário hoje, neste momento, seria bem pior, porque o humor do eleitor, nesse caso... E aí, ô Inácio, eu vou trazer uma questão um pouco mais empírica, porque é clássico. Pode trazer a imagem para cá? É clássico a história do Congresso, sabe? O Congresso, apesar das suas dificuldades, deputado não vota contra o governo se ele não é pressionado pela base. Então, quando o Congresso, essa semana, deu uma sinalização clara de que vai derrubar o aumento do IOF, isso, na verdade, é um medo do parlamentar de que ele seja contaminado pela impopularidade do governo Lula. E deputado não é besta, senador não é besta. Eles não querem, né, tomar para si, né, eles não querem essa contaminação, eles não querem essa herança maldita da impopularidade do governo Lula.